Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Mais um dia na casa do nosso Deus para louvar e engrandecer o seu nome. E hoje nós vamos falar de um assunto assim muito interessante. Eu ia utilizar o notebook, mas resolveu atualizar agora, está em 6%, então vamos só de telão. Por favor. O tema da mensagem de hoje é profundidade. Nós vamos falar da profundidade com Deus. Profundidade na palavra de Deus. Profundidade na intimidade com Deus. Em João 12, no versículo 46, diz assim: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Esse aqui é o convite de Jesus. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, quando nós mergulhamos na profundidade da palavra de Deus, na profundidade do Evangelho de Cristo, nós que estávamos nas trevas, passamos para a luz. É o convite que Jesus nos faz nessa noite. É o convite que Jesus nos faz a cada momento da nossa vida. Sabe, irmãos, a cada momento nós temos que ter isso em mente. Jesus é a luz e eu preciso andar na luz, porque Ele mesmo diz que Ele veio e Ele é a luz, para que todo aquele que crê não permaneça nas trevas. Então, meus irmãos, para que nós possamos mergulhar profundamente na intimidade com Deus, creia em Jesus. A primeira coisa que nós precisamos fazer é crer em Jesus. Aí você que já é cristão pode estar pensando: mas pastor, eu já creio em Jesus. Mas a cada dia nós temos que reforçar essa crença, porque a cada dia nós passamos por situações, a cada dia pode ser que alguma luta se apresente. Então, a cada dia nós temos que crer que Jesus é o Todo-Poderoso, que Jesus é aquele que cuida de nós, que Jesus é a luz que veio ao mundo para acabar com toda a escuridão. Então, em primeiro lugar, a cada dia, nós precisamos crer em Jesus. Lá em João 11, 25 diz: Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só essa situação. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E essa aqui não é, mais uma vez, uma palavra só para não crente. É uma palavra para crente também. Quantas vezes nós nos sentimos fracos? Quantas vezes nós nos sentimos o peso dessa vida? Mas aí nós lembramos que Jesus nos faz muitas promessas, que o seu fardo é leve, que o seu jugo é suave. Jesus, a cada dia, Ele se apresenta em nossas vidas para nos vivificar. Sabe, nós precisamos ter em nossa mente isso. Jesus é aquele que nos vivifica a cada dia.
mesmo que nós estejamos mortos, com Jesus nós vivemos. A cada dia nós precisamos ter isso em mente. A cada dia nós precisamos falar isso dentro da nossa casa. A cada dia nós precisamos lembrar dessa situação, muito obrigado, aos nossos colegas de trabalho. Porque quem não é de Cristo, quem ainda está no mundo, ele passa por muito mais dificuldades, por muito mais aflições do que aquele que já tem Jesus no coração. Vocês já foram em enterro de não crente? Como é dolorido ver um enterro de não crente. É muito dolorido, porque o desespero, ele impera. O enterro do cristão, a família que entende, sabe que aquela pessoa não estará aqui fisicamente, mas que aquela pessoa está com Jesus, aquela pessoa está no céu. Mas o não crente, quando perde alguém, o desespero, ele é tremendo. Olha, quem não crê que há algo após essa vida, é uma pessoa muito triste. Então nós precisamos levar palavras como estas, que sai da própria boca de Jesus, que eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É uma palavra de esperança, é uma palavra de ânimo para aqueles que sofrem. Mas para que nós possamos dizer essas palavras, nós precisamos crer nessas palavras primeiro. Será que nós cremos nisso? Porque para nós falarmos uma palavra tão maravilhosa como essa, uma palavra tão consoladora, nós precisamos crer em Jesus. Segundo lugar, para nós irmos na profundidade da palavra de Deus e na intimidade com Deus, nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus. Então, abra seu coração para Jesus. Isso é muito interessante. Tem muito cristão que ele fala: eu sou convertido, eu já estou convertido há tantos anos. Mas o coração dele está tão duro e tão fechado que ele não consegue enxergar Jesus. Eu me lembro, quando eu era novo convertido, então eu visitava várias igrejas, né? Naquela época eu era jovem ainda, então eu ia em diversos cultos jovens, e eu cheguei numa determinada igreja que tinha um cidadão na porta. E eu, na minha simplicidade, perguntei àquele cidadão se naquele dia estaria tendo celebração. Eu perguntei: hoje tem celebração? E o cidadão rispidamente me disse: não, hoje tem culto. Por quê? Porque ele fez a ligação entre a palavra celebração e uma outra religião. E respondeu rispidamente a um novo convertido, uma pessoa que ainda estava extasiada pelo momento da conversão, que poderia ser uma palavra que ia desanimar um novo convertido. Então nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos abrir o nosso coração para Jesus. Fala: Jesus, me tome em tuas mãos. Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser um crente melhor.
Eu quero ser um irmão que quando alguém me procurar, eu vou dar uma palavra de alegria, sabe, uma palavra de ânimo. Então nós precisamos ser assim, ser crentes que animam os nossos irmãos. Imagine só um novo convertido recebendo palavras ríspidas daqueles crentes que têm 15 anos, 20 anos, 25 anos dentro de uma igreja. Como dói. E como me doeu naquele dia. Sabe, a primeira impressão que eu tive daquela igreja foi, infelizmente, uma primeira impressão muito ruim. Felizmente, decidi entrar e louvar a Deus, engrandecer a Deus, e foi um culto maravilhoso. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos abrir o nosso coração para Jesus. Olha só o que diz em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Isso aqui está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Muita gente usa isso aqui para falar com não crente, mas isso aqui, foi falado para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E às vezes nós estamos com a nossa porta fechada para Jesus. Estamos com o nosso coração fechados para Jesus. Essa palavra é para a igreja de Cristo. Precisamos ter o nosso coração aberto, porque Jesus é amor. E quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, a nossa boca sai amor, da nossa boca sai motivação, da nossa boca sai um salmo maravilhoso, da nossa boca sai coisas extraordinárias. De uma boca santificada não sai água amarga e água doce. Não pode sair. Nós precisamos despejar água doce, águas maravilhosas. Eu não estou falando aqui para você ser positivista. Estou dizendo para você abrir o seu coração para o maravilhoso Evangelho de Cristo, para a palavra maravilhosa, para a boa nova de Jesus. Lembra lá da sua conversão. Eu me lembro da minha. Que sentimento bom. E nós temos que ter a vontade de levar esse sentimento para as pessoas. Nós temos que ter a vontade de renovar esse sentimento. Lembra daquela canção? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Isso é um crente cantando, não é um ímpio. Então nós precisamos retornar ao início de tudo. Palavra dita para a igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Então precisamos abrir o nosso coração para Jesus. Terceiro lugar, descanse em Jesus. Para nós alcançarmos a profundidade da intimidade na palavra, a intimidade com Deus, nós precisamos descansar em Jesus. Sabe, tem muito crente atribulado, tem muito crente nervoso,
Não pode ouvir um tiro que, ai meu Deus, ai meu Deus. Calma, irmãos, calma. O nosso Deus, Ele nos guarda. O nosso Deus, Ele nos livra. Sujeito, sempre que eu falo, liga a televisão, pelo amor de Deus, pare de ver esses jornais que tem na televisão. Isso ali não alimenta ninguém, só alimenta o bolso das emissoras. A pessoa liga o jornal naquela emissora e só vê desgraça e entra em pânico. Mas nós precisamos descansar em Jesus. Sabe, quando nós buscamos as coisas boas, como diz a palavra, não é? Temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Para que eu vou ficar 24 horas pulando de jornal em jornal buscando desgraça? Aí o sujeito vai lá e assina o canal por assinatura. Desgraça 24 horas dentro da casa dele. Aí fica em pânico 24 horas. Aí não quer mandar as crianças para a escola, não quer sair para o trabalho porque está perigoso. Vou pedir demissão porque eu estou chegando depois das 10 da noite e aí depois das 10 da noite é perigoso. Descanse em Jesus. Sabe, irmãos, Jesus, Ele está cuidando de cada um de nós. Olha só o que diz. Em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, quem? Vinde a Jesus, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Às vezes o crente, ele está assim também, cansado, sobrecarregado, estressado, com muitos problemas. Mas qual é a solução? Jesus está dizendo, vinde a mim. Então descanse em Jesus. Aí você deve estar pensando aí, você está falando isso aí, pastor, porque você não conhece a minha vida. Você não conhece 1 hora do meu dia. Se você conhecesse 1 hora do meu dia, não ia estar falando isso, mas não sou eu que estou falando. Não é o pastor Robson, é Jesus que está falando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Jesus que está falando isso para a gente. E quando a gente tem isso em mente, quando nós cremos, quando nós temos fé, nós descansamos em Jesus. Nós cremos nessa palavra. Lembra lá o primeiro tópico? Creia em Jesus. Se você crê em Jesus, você vai crer no que Jesus está falando. Você vai crer que é uma verdade que Ele está dizendo, que Ele vai nos aliviar. Quando eu estou meio atribulado também, o pastor também fica atribulado. Às vezes acontece algum problema grave, algum problema sério, eu pego a Bíblia e leio lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, irmãos, nós precisamos descansar em Jesus. Quando nós descansamos em Jesus, nós vamos chegando mais perto da profundidade e da intimidade com Deus. Quarto, ame a Jesus. Parece óbvio, né, isso aqui, ó.
ame a Jesus. Parece uma coisa muito óbvia. Pastor, se eu estou na igreja, se eu sair da minha casa, estou aqui na quarta-feira, eu já amo Jesus, é claro e óbvio isso aí. Mas nós precisamos lembrar disso a cada dia. E nós precisamos amar Jesus. Nós precisamos amar esse Jesus maravilhoso que Deus enviou nesta terra para nos livrar do pecado de Adão. O pecado com o qual todos nós nascemos condenados. Então nós precisamos amar esse ser maravilhoso, esse Filho unigênito, a graça de Deus, o presente de Deus, o favor imerecido. Jesus é o presente de Deus para cada um de nós. Sabe o que é isso? Deus, Ele pegou o seu Filho maravilhoso, o seu Filho único, e mandou aqui para a terra, para morrer no nosso lugar. Sabe, na nossa conversão, a gente não entende muito bem esse negócio. O que tem a ver o sacrifício de Jesus com a minha salvação? Mas depois que nós aprendemos o que significa, é que nós amamos mais e mais a esse Jesus, é que nós amamos mais e mais a esse Deus maravilhoso. Então ame a Jesus, a esse Jesus maravilhoso, a esse Jesus que cuida de nós, mas não só cuida de nós, Ele cuida de nós, cuida da nossa família, cuida da nossa vida, cuida do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Ele cuida de nós em todas as áreas da nossa vida. Ele é maravilhoso. E é por isso que nós temos que amar a Jesus. Olha o que diz em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, vamos na primeira parte primeiro. Redundância, vamos lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, como é que nós amamos Jesus? Guardando os seus mandamentos. É simples. Quando nós amamos Jesus, nós não nos desviamos nem para a direita e nem para a esquerda. Nós guardamos os seus mandamentos. Nós fazemos a vontade do Pai. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só que coisa tremenda. Quando nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Olha só que coisa, ele nos amou primeiro, porque Deus, antes da fundação do mundo, já tinha designado a nossa salvação. Então, como Jesus nos ama primeiro, nós guardamos os seus mandamentos, nós somos amados do Pai e somos amados de Jesus. Olha o que diz aqui no próximo versículo, no próximo slide. Deus criou você para amá-lo. Deus criou você para amá-lo. Nós fomos criados para amar a Deus. Quer ver só como é que funciona a natureza humana? Você vê os artistas na televisão. Aí tem o show.
o público enlouquecido. Sabe por que aquele público fica enlouquecido? Porque dentro do coração deles tem a vontade de adorar. Só que como eles estão fora da vontade de Deus, eles acabam adorando qualquer coisa por aí. Mas no dia em que eles encontrarem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles vão amar a Jesus muito, vão amar assim grandiosamente, porque está dentro da nossa natureza. Deus criou você para amá-lo. Nós fomos criados para amar o nosso Deus. O ser humano foi feito para adorar, para amar, para cultuar. Só que enquanto nós não descobrimos o verdadeiro Deus, nós vamos atrás de falsos deuses. E é por isso que eu não gosto dessa história de fã-clube, de cantor gospel. Porque cantor cristão não tem que ser adorado. Quem tem que ser adorado é Jesus. Teve uma ocasião, daquelas andadas que eu dava no começo da minha conversão, que eu fui numa igreja. E tinha um ministério de louvor muito famoso cantando lá naquela igreja. E quando eles cantaram e terminaram de cantar, as pessoas gritaram o nome de Jesus. Todo mundo começou a gritar Jesus, 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 Jesus e Jesus. Aí eu aprendi como é que funciona o negócio. Quem tem que ser glorificado é o nosso Deus. Ali eu aprendi que nós não temos que louvar quem está cantando. Porque quem está cantando é apenas uma ferramenta para louvar o nosso Deus. Então, Deus nos criou para amá-lo. E olha só na segunda parte. Deus o criou para te amar para sempre. Deus nos criou para nos amar para sempre. E que para sempre é esse? Esse para sempre é na eternidade. Porque vida eterna significa presença de Deus eterna. E se Deus é amor, nós teremos amor eterno. Deus nos criou para nos amar para sempre. Sabe, às vezes, quando a pessoa está numa luta muito grande, numa batalha muito grande, pensa, Deus não me ama. Isso é mentira do diabo. Deus nos ama e Ele quer nos amar para sempre. 5. Sirva a Jesus. Vamos você ver que é uma escalada, não é? Nós cremos em Jesus, depois nós descansamos em Jesus, nós amamos Jesus e nós devemos servir a Jesus. Porque aquele que ama a Jesus, aquele que adora a Jesus, ele também quer servir a Jesus. Olha só, o que diz ali? Se eu tenho tanto sucesso, por que não me sinto realizado? Quantas pessoas fazem esse questionamento? Se eu tenho tanto sucesso profissional, por que não me sinto realizado? Se eu tenho tanto sucesso financeiro, por que não me sinto realizado? Muitas pessoas, muitos cristãos, estou falando de cristãos, muitos cristãos têm se feito essa pergunta.
Se eu tenho tanto sucesso profissional, financeiro, na minha família, por que não me sinto realizado? Talvez porque não esteja servindo a Deus. Porque as conquistas dessa terra são conquistas fúteis. Não enchem o nosso espírito. Consola a nossa mente, mas não enche o nosso espírito. Lucas 10:2 diz assim: e lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, se nós nos sentimos vazios depois de tantas realizações nessa terra, olha, estou estabilizado profissionalmente, estou estabilizado financeiramente, minha família é uma bênção, mas ainda não me sinto realizado. É por causa disso ali. Porque a colheita é grande, Deus precisa de muitos trabalhadores e talvez nós decidimos não fazer nada na obra de Deus. E isso não nos traz uma realização espiritual. Quando nós decidimos fazer a obra de Deus, servir a Deus, isso nos traz um bem-estar espiritual, porque nós sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Lucas capítulo 10, versículo 2. Está se sentindo não realizado? Faça algo na casa do Senhor. Eu sei que vai ter alguma coisa para você fazer na casa de Deus. Sempre tem espaço. Nós temos 5 ministérios cabeça. Em todos os 5 ministérios tem lugar para você. Está lá fora, deixa eu ver se eu consigo ler daqui. Adoração, comunhão, discipulado, evangelismo e serviço. Em qualquer um desses ministérios vai ter um lugarzinho para você. Para você também que está assistindo esse vídeo aí em casa. Procure o pastor, procure a liderança desses ministérios. Tem um lugarzinho para você sim. Tem muita gente que tem na cabeça, aquela igreja ali é muito grande, não vai ter nada para eu fazer naquela igreja, já tem muita gente fazendo. Isso não é uma verdade. Nós precisamos de muitas pessoas, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então sirva a Jesus. Mateus 4,19 ainda diz: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Será que a sua realização não está em pescar vidas para o Senhor? Será que a sua realização não está em evangelizar? Será que a sua realização não está ali no discipulado, na adoração? Talvez você louva
tão lindamente lá no seu banheiro, mas tem vergonha de orar, de adorar, de cantar aqui na frente? Sabe, meus irmãos, nós precisamos servir ao nosso Deus. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Sexto, siga a Jesus. Além de tudo isso, nós precisamos também seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus, para que nós possamos chegar na profundidade da intimidade de Deus. Nós precisamos seguir a Jesus, seguir os seus passos. Cada um de nós cristãos precisamos fazer o que Jesus fez. Jesus jogava pedra? Jesus não jogava pedra. Jesus dava o que é de César? Dava o que é de César. Jesus jogou tudo no chão porque estavam comercializando a fé? Também temos que fazer isso. Não podemos aceitar comércio da fé. Então precisamos ser um cristão, um imitador de Cristo. Precisamos seguir a Jesus, seguir os seus passos, seguir o seu exemplo, seguir o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação, a sua vontade de aprender. Lembra que Jesus, aos 12 anos, já estava lá ensinando na sinagoga? Será que nós temos essa vontade de aprender? Porque enfiaram na cabeça do brasileiro e do cristão que estudar é ruim. Enfiaram na cabeça do cristão que a letra mata. Será que Jesus pensava isso? Se aos 12 anos ele estava lá ensinando? Então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Marcos 10, 21 diz assim: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e siga-me. Pastor, você está falando para eu vender minha casa, vender meu carro, vender tudo que eu tenho? Não. Eu estou dizendo para você vender esses pensamentos formados que tem dentro da sua cabeça. A convicção de que a sua formação secular te faz alguém dentro do reino de Deus. Você vender a sua convicção de que por você ser um crente de 15 anos ou 20 anos dentro da igreja, você é melhor do que um crente novo convertido. É isso que nós precisamos fazer. Vender aquilo que nós temos dentro da nossa cabeça, aquilo que nós temos no nosso coração, e seguir a Jesus, seguir o exemplo de Jesus. Precisamos ser humildes. Sabe quanto cristão arrogante que nós vemos por aí? Quanto cristão que não fala com o irmão que é mais pobre? Principalmente em igreja grande, a gente vê muito isso aí. O sujeito está com a Hilux lá no estacionamento da igreja, aí não fala com outro irmãozinho que veio de bicicleta. São esses pensamentos que nós temos que vender. Esses pensamentos que nós temos que jogar fora e seguir a Jesus. Jesus era povão. Jesus falava com todo mundo. Jesus não ia só falar com a elite religiosa.
Jesus falava com todo mundo, e nós temos que ser assim também, mas o sujeito não. Eu só falo com o pastor ou com a liderança. Abaixo da liderança eu não falo com ninguém, eu só trato direto com a liderança. Sabe, são pensamentos errados que nós temos na nossa cabeça, e nós temos que jogar esse pensamento fora. Ali, ó. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Marcos 10, 21. Jesus está dizendo. Sétimo e último lugar, adore a Jesus. Adore a Jesus. Nós precisamos adorar ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E adorar não é cantar louvor só, não. É também, mas não é só isso. Adorar é nós louvarmos, engrandecermos o seu nome nas nossas orações, oração de louvor, oração de adoração. A cada dia nós precisamos adorar a esse Deus maravilhoso, adorar a esse Jesus tremendo. João 4:24 diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós adoramos ao nosso Deus, cantando um louvor, eu gosto muito daquele louvor Espírito Santo. Espírito Santo, porque aquilo ali é uma oração, que nós podemos adorar ao nosso Deus. Aquilo ali é algo tremendo, é algo assim espetacular. Toda vez que eu ouço essa canção, eu me sinto extremamente contrito e ligado ao nosso Deus, porque nós estamos adorando a esse Deus. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Quando nós adoramos a Deus, não tem outra forma de adorar se não for em espírito e em verdade. Se nós não estamos adorando em espírito e em verdade, simplesmente estamos cantando uma canção que não vai fazer diferença alguma. Então, você recebe o convite de Jesus nessa noite? Você recebe esse convite? E que convite é esse? João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em o seu nome. Olha só, o convite de Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então o convite é esse, para que nós sejamos filhos de Deus a cada dia, a cada momento, a cada segundo, porque nós cremos em seu nome. Isaías 44:2 diz: eu sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Olha só que verdade maravilhosa. Eu sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia que você nasceu. Não é só o dia que você se converteu, não, porque Deus te conhece desde antes da fundação do mundo. Então Deus, Ele cuida de você desde o dia em que você nasceu. Deus, Ele sabia que você estaria aqui hoje antes de você nascer.
e Ele cuida de você desde o dia que você nasceu. Outra coisa que nós precisamos saber: a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Sabe, às vezes nós chegamos na igreja, graças a Deus, sou convertido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela minha conversão, pela conversão da minha família. Muito obrigado, Senhor. Não. A igreja é o ponto de chegada. Ou melhor, é o ponto de partida. Sabe onde é o nosso ponto de chegada? É lá no céu. O nosso ponto de chegada vai ser no dia que nós estivermos lá no céu, nas bodas do Cordeiro, recebendo o nosso galardão. Então, quando nós alcançamos a profundidade de Deus, nós entendemos que Jesus, Ele é o principal nas nossas vidas, que sem Ele não existiria salvação. Sem Jesus na nossa vida, não existiria nada. Então, se aprofunde a cada dia em seu relacionamento com Jesus, amém? Então, curva a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós te agradecemos, porque o Senhor nos enviou Jesus, o teu Filho amado. O Senhor nos enviou pela graça. O Senhor nos enviou a salvação. O Senhor nos ama desde antes da fundação do mundo. Então, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é esse Pai amado, esse Pai querido, esse Pai que cuida de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por tudo, pela nossa vida, pela nossa conversão, por tudo que o Senhor faz por nós. Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.